Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Vamos fazer uma pausa respeito os vídeos que estamos postando respeito à moral católica e vamos falar de um assunto tão importante quanto que é a santidade da família cristã. Nós temos um testemunho nas Sagradas Escrituras onde os apóstolos, no começo da era cristã, selecionavam famílias exemplares para que recebessem a bênção grandíssima de ser estabelecido na sua casa um templo provisório para a celebração dos santos ofícios. Nós vemos isso na Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 5, onde São Paulo diz: saudai a Prisca e a Aquila e a igreja que está na sua casa. Também o mesmo apóstolo São Paulo dá esse mesmo testemunho, saudando a Filémon e saudando também a igreja que se encontrava na sua casa. Então vemos que lares cristãos eram escolhidos para ali ser celebrado o santo sacrifício da missa. Então vamos falar dessa necessidade de que a família seja santa para que ali se encontre verdadeiramente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo e reinando no lar cristão. Vamos fazer uma comparação com o Salmo 133, aplicando algumas particularidades desse salmo à família cristã. Bem, o padre Matos Soares traduz a primeira parte desse salmo da seguinte forma: ó quão bom e quão suave para os irmãos viverem juntamente, como o azeite precioso derramado na cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla do seu vestido. Essa é a parte que nós vamos comentar e comparar com a santidade da família cristã. Nós podemos ver nesse salmo, com essa comparação que nós vamos fazer com a família cristã, podemos ver claramente o nosso grande exemplo da família cristã, que é a Sagrada Família, composta por nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria e São José. Família pequenina, família humilde, mas Sagrada Família. A comparação que nós vamos fazer é esse feito de que o sacerdote Arão, primeiro sumo sacerdote da antiga lei, foi ungido por Moisés com um azeite que aqui o salmista diz que é um azeite precioso. Esse azeite nós vamos comparar, nós vamos tomar esse azeite como as bênçãos de Deus, como a unção divina que desce sobre a família realmente cristã. Moisés, ungindo a Arão, derrama esse azeite precioso sobre a sua cabeça, e esse azeite desce e unge todo o seu corpo até chegar na orla dos seus vestidos. Muito bem, qual a comparação que nós vamos fazer? Assim como na unção do sacerdote Arão, a primeira parte do seu corpo a ser ungida foi a cabeça, da mesma forma, a primeira parte que deve ser ungida com a bênção celeste na família cristã deve ser a cabeça da família, que é o pai de família. Vejamos, na cabeça nós temos todos os sentidos, todos: vista, audição, olfato, gosto, tato. Nós temos todos os sentidos na cabeça. Se falha algum sentido, se meus olhos não funcionam bem, minhas mãos não sabem o que fazer. Se eu tenho algum problema auditivo no ouvido interior, eu perco o equilíbrio. Se eu tenho algum problema, né, nas papilas gustativas, eu não sei diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é remédio, o que é veneno, né? Se eu tenho um problema nasal, eu não sei distinguir de um cheiro bom, um cheiro ruim. Da mesma forma, a cabeça da família deve estar dotada de todos esses sentidos sobrenaturais, que são as virtudes, né? O pai de família, a cabeça da família, ele deve ser aquele exemplo, ele deve ser a primeira parte
da família, onde vem essa unção celeste, essa bênção de Deus Pai. É muito melhor e o aprendizado é muito mais profundo quando o filho aprende a rezar o Pai Nosso escutando o pai dele rezar. Não lendo num livrinho, entendem? É muito melhor, é muito mais vivificante para o espírito quando uma criança aprende a se ajoelhar diante de um crucifixo imitando o gesto do seu pai, que é a cabeça da família. Então, em primeiro lugar, pais, maridos, têm uma obrigação grandíssima diante de Deus de levar essa família que lhe foi confiada até Deus. E a melhor forma de ensinar não é somente com as palavras. As palavras ensinam, sim, mas os exemplos arrastam. As palavras ensinam e os exemplos arrastam. Portanto, os pais de família devem ser os primeiros a receberem essa unção que está comparada com o azeite precioso da consagração do sacerdote Arão. Depois da cabeça, o que vem? Descendo, pescoço e o tórax. Para o perfeito funcionamento do corpo humano, tanto o pescoço como o tórax devem estar em perfeita formação, né? Porque no pescoço passam as principais artérias, nós temos as principais partes da vértebra que nos possibilita a melhor locomoção. O pescoço é uma parte importantíssima do corpo humano. Nós podemos viver sem um braço, sem uma perna, mas sem um pescoço não. Quanto mais o tórax também, né, onde nos encontramos a principal parte do aparelho respiratório e a principal parte do aparelho da circulação do sangue, né, os pulmões e o coração. Com que vamos a comparar isso? A estrutura da família cristã, a base da família cristã, deve ser a mãe. É aquela estrutura, é aquela pilastra que está sempre em casa. Quando o pai da família, quando a cabeça, o líder da família tem que sair de casa para procurar o sustento da família, quem fica ali é esse pescoço firme, esse tórax cheio, que é a mãe, é a estrutura da família, digamos, é a coluna da família, a mãe, né? Sem a mãe, nós vemos os desastres que ocorrem no mundo. Hoje, infelizmente, a grandíssima parte das mulheres escolhem livremente ser as servas, as escravas dos seus patrões, no lugar de ser a companheira, a ajudante do seu marido. É verdade que em muitas ocasiões é necessário para a sobrevivência da família que a mulher trabalhe, mas na estrutura da família, como sempre tradicionalmente foi composta, a mãe deve estar em casa, educando os seus filhos. Hoje, a grande maioria das crianças são educadas pelos professores. Quantidade de gente que, bom, educadas entre aspas, né? Quantidade de crianças bem pequeninas, de 6, 7 anos, que estudam em horário integral, porque a mãe tem que trabalhar. E sempre quando isso possa se evitar, é super aconselhável. A criança deve ser educada pela sua mãe, e mais num lar cristão, onde a criança não só deve seguir o exemplo do seu pai, sino que da sua mãe também. Existe uma comparação muito bonita. Antigamente se pensava que o leite materno era uma transformação que era feita pelo calor do coração. Como que o coração irradiava um calor que transformava o sangue no leite. De feito, alguns livros antigos, quem encontrar algum dia a expressão sangue branco, saibam que era uma crença que existia, onde se pensava que o coração cozinhava, por dizer de uma maneira, o sangue e transformava ele no leite. Isso tem uma comparação muito bonita também, porque o coração da mãe deve estar cheio desse leite da verdadeira caridade, e tão cheio que transborde e alimente os seus filhos com a verdadeira caridade, com a verdadeira fé,
com as verdadeiras virtudes, assim como o pai que deve ensinar com os exemplos e com as palavras, a mãe, quem sabe mais ainda, porque em muitas das vezes é quem tem mais contatos com os filhos. Quando a cabeça está sã, o pescoço e o tórax são saudáveis, os membros praticamente sempre são bons, são saudáveis. Da mesma forma, se o pai de família cumpre as suas funções diante de Deus, a mãe também, que é a pilastra, a coluna da família, também cumpre as suas funções de mãe cristã, os membros, por conclusão, são bons, se tornam bons, tem bons exemplos, tem bom ensinamento, tem boa doutrina. Digamos que a unção desse azeite precioso faz uma espécie de contágio, né, nos membros. No breviário romano, a grande maioria dos santos, né, que a sua história é contada no breviário romano, a grande maioria das histórias começam dizendo que aqueles santos vinham de uma família honesta, de uma família de santos, ou o pai e mãe beatos, muitas vezes diz o breviário romano. Um exemplo deles, nós temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz essas palavras, vieram de pais piedosos, São João Bosco, São Luís Rei de França, o mesmo Santo Agostinho, que por mais que se converteu depois já de bem adulto, aos 33 anos, a sua conversão foi fruto das orações e das lágrimas da sua santa mãe, Santa Mônica, né? Então, a oração, a vida de virtude em família é essencial para a santidade da família cristã. Pois bem, isso hoje em dia é muito difícil. São inumeráveis os casos onde os pais são cristãos e os filhos vivem como verdadeiros pagãos. E ao contrário também, às vezes os filhos querem seguir a verdadeira religião e os pais não assumem a verdadeira religião. Como fazer isso? Vejam bem que interessante, esse azeite precioso que foi o objeto da unção do primeiro sumo sacerdote da antiga lei, Arão, como diz o livro do Êxodo, no capítulo 30, versículos 22 ao 25, era um azeite aromático, era um azeite que continha, aqui eu escrevi, perfume, canela e cana aromática. Digamos, era um perfume precioso e era bem, digamos, pegajoso, porque era um óleo, era um azeite. Vejam bem, se eu passo perfume na minha mão e com a minha mão eu toco a minha cabeça, a cabeça pega esse perfume, esse cheiro suave, esse cheiro precioso. Portanto, aonde queremos chegar aqui? Se, por exemplo, na minha família, o meu pai ou a minha mãe, ou os dois, não possuam a verdadeira fé, eu vou tratar de fazer o possível do que tiver da minha parte para contagiar aos meus pais com esse bom odor, com esse bom cheiro, esse cheiro suave da bênção divina. Tratar de fazer o que está da minha parte, tudo o que seja possível, para que os meus pais vejam nos meus exemplos e nas minhas obras que o que eu sigo é a verdadeira religião, é a verdadeira fé de Cristo, que eles possam pelo menos ter a oportunidade de enxergar que a verdadeira fé de Cristo está em mim, porque essa fé eu apanho por obras, praticando a verdadeira caridade, e assim, digamos, eu cumpro com essa mente de Deus Nosso Senhor, de que a família cristã seja santa, seja honesta. Vamos pedir então para os que compõem a Sagrada Família, Nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante a intercessão de Nossa Senhora e de São José, que Nosso Senhor nos consiga a graça de ter uma família cristã
E se hoje eu não tenho uma família verdadeiramente cristã, pelo menos que Deus possa contagiar os meus parentes pelo meio das bênçãos que Ele me comunica, que eu possa contagiar aos meus parentes com esse cheiro suave das virtudes cristãs. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.